Irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para juntos meditarmos na Santa Palavra de Deus nesse período de exposição das Escrituras. Neste momento eu gostaria de compartilhar com você o texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versos 40 a 42 e depois dos versos 49 ao verso 56. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Pai eterno, Santo Deus, ilumina o nosso entendimento, Pai, pelo Teu Espírito Santo, a respeito desta palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Traz-nos, ó Deus, a esperança que vem dos céus, de Tua palavra. Esperança essa que aquece o nosso coração, no nome de Jesus. Meus queridos, a situação era uma situação dramática, uma situação de quase morte e depois morte consumada. Aquele homem, Jairo, chefe da sinagoga, um homem de posição, um homem proeminente na sua comunidade, chega aos pés de Jesus e faz um pedido desesperado. Ele pede por sua filha que estava à beira da morte. E em meio a toda a situação, acontece a cura daquela mulher enferma, da hemorragia, do fluxo de sangue. Esse texto nós saltamos. E quando Jesus retoma o caminho da casa de Jairo, ele recebe a notícia, Jairo recebe a notícia de que a filha dele já estava morta. E nesse momento, certamente, ele sente que, como a alma dele gelar, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. E antes que Jairo pudesse expressar qualquer coisa, ainda tomado pelas suas emoções, Jesus toma a frente e diz: não temas, crê somente e ela será salva. E o texto diz que Jesus ouve aquela notícia trágica, aquela notícia ruim. Jesus é aquele que ouve as más notícias. Jesus ouve e sabe de tudo o que acontece conosco. Ele está atento a cada detalhe da nossa vida. E Jesus tem resposta. Jesus tem uma palavra para cada momento e situação da nossa vida. No caso específico de Jairo, a palavra foi: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Essa palavra, naquele momento, era uma palavra difícil para Jairo. Não temer, crer. Como não temer com a notícia de uma morte consumada? Como continuar crendo com a morte já determinada? Aquela palavra era uma palavra desafiadora para Jairo. Muito desafiadora. Eu imagino que naquele momento o Jairo ouviu algumas vozes dentro dele. Vozes essas que nos assaltam em momentos que as notícias não são boas, que os prognósticos são desanimadores. Talvez a primeira voz que Jairo ouviu foi a voz da razão. E a razão vai sempre nos dizer assim:
Acredite apenas naquilo que é possível. A razão, ela é matemática. 1 mais 1 é 2, nunca 3. Morte é igual ao fim, nunca a retorno. É isso que a razão nos diz. E a razão deve ter falado ao coração de Jairo naquele momento. O possível é possível, o impossível não é possível. E com a notícia da morte da criança, ele talvez tenha ouvido a voz da razão que disse: não há mais nada a ser feito. Tudo que era possível foi feito e não houve jeito. Talvez a sua razão também tenha falado fortemente a você nesses últimos dias. Talvez a razão humana tenha tomado o controle da sua vida e te mostrado que não há mais saída e levado a você a um estado de tristeza, desânimo e desesperança. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você. Ainda que a razão seja importante em muitos momentos da nossa vida, a razão não tem a última palavra. Talvez Jairo também naquele momento ouviu uma outra voz. E esta voz é a voz da experiência. E a voz da experiência vai dizer assim para Jairo: Jairo, por experiência, ninguém nunca, jamais voltou do túmulo. Quantas vezes a voz da experiência também vai confirmar um prognóstico ruim. Vamos olhar para trás, para os lados, para a nossa história e verificar. Não tem mais jeito. A experiência prova que não tem mais jeito. E talvez Jairo tenha ficado bem desanimado ao olhar a experiência de tantos outros. Ninguém volta. Mas a voz da experiência também, por mais importante que seja e nos ajude em muitos momentos, ela também não é determinante. Ela não tem a última palavra. Talvez, por fim, Jairo ainda ouve uma última voz. A voz de suas emoções gritando dentro de seu peito, dizendo assim: minha alma está congelada. Os terrores da morte estão me assaltando. Minhas emoções estão me matando. O medo se assenhorou de mim. Quantas vezes, diante da notícia ruim, o medo nos paralisa, toma conta de nós. O medo nos assalta de tal forma que nós ficamos sem nenhum tipo de reação. Nos deixa inertes, sem condições de caminhar. Talvez a voz da emoção naquele momento paralisou a Jairo. Talvez a voz da emoção naquele momento fez com que as últimas esperanças de Jairo sucumbissem. Mas eu quero dizer para você que assim como a voz da razão e assim como a voz da experiência nem sempre tem a última palavra, também assim a voz da emoção não tem a última palavra. Mas surge uma outra voz. Aquela voz que antes de falar está nos ouvindo. É a voz de Cristo. E Cristo diz: não temas, crê somente, e ela será salvo. Queridos, o que nós precisamos ouvir e confiar é na voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo nos diz: crê somente em mim. Jesus vai nos dizer claramente: eu sou a única esperança. Creia em mim. Não temas. Não te desanimes. Tenha bom ânimo. Queridos, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo transforma aquilo que parece ser o fim da linha no prelúdio da vida, no início de uma nova vida, o início de uma nova criação, o início de uma nova era, de uma nova caminhada, de uma nova história. Talvez você esteja se sentindo no limiar do fim, com as suas forças, com as suas emoções, com a sua razão, com a sua experiência, tudo falando contra. Mas Cristo diz: não temas, crê somente, creia em mim, creia em meu poder, creia em minha autoridade, creia no que eu posso fazer. E naquele momento, quando Jairo ouve esta voz, essa doce voz, ele não redargue, ele não questiona, ele não titubeia, ele continua a caminhada com Cristo
até a sua casa. Jairo demonstra fé num momento crucial. Vivemos um momento crucial da nossa história. É hora de demonstrar fé. É hora de continuar andando com Jesus. É hora de andar mais uma milha. É hora de estarmos com o Senhor para chegarmos até o final. Porque quem chega até o final com Cristo ouve sua palavra de vitória. Jesus chega naquela casa, é zombado, escarnecido, e assim acontecerá conosco. Se mantivermos nossa fé em Cristo, muitos zombarão e escarnecerão. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a palavra final vem do Senhor Jesus. E Ele diz, menina, levanta-te. Hoje o Senhor está dizendo a você, levanta-te. Saia do teu cativeiro. Saia desse estado. Saia dessa situação. Jesus quer que você se levante. Porque quando você se levanta, Deus levanta pessoas também para cuidar de você. A Bíblia diz que automaticamente Ele mandou que dessem de comer, cuidassem dela. Deus está levantando pessoas para cuidar de você. E os pais daquela menina ficaram maravilhados. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, as pessoas se maravilharão, crerão, e a glória de Deus será revelada. Creia, não temas, creia somente. Ouça a voz de Cristo. Ela traz paz ao nosso coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus dias, na certeza inabalável de que Jesus está no controle de tudo. Um grande abraço.